Então, João capítulo 6, versículo 37, um texto conhecido nosso: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Verso 44: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quero pensar com os irmãos hoje sobre a igreja e a mensagem da salvação. Uma das mais claras verdades das Escrituras é a salvação pela graça. Efésios 2,8 é o carro-chefe que arrasta toda a nossa fé. A soteriologia, que é a doutrina da salvação, ela é ensinada no Novo Testamento em todos os seus aspectos e aplicações, com um pano de fundo de título salvação pela graça. A salvação pela graça é um dos principais fundamentos da fé cristã. A soteriologia, a doutrina da salvação, afirma que ela é pela graça. Pela graça significa que Deus é quem planeja, Deus é quem determina essa salvação, e o próprio Deus executa todo o procedimento na salvação do homem. O resultado dessa ação monocrática de Deus vai nos levar a entender que não há participação nem colaboração do homem na salvação. Isso não é nenhuma novidade para nós. De Abraão até nós, a salvação tem sido e sempre foi pela graça, por meio da fé, que é um presente de Deus aos seus escolhidos. É pela graça, porque o pecado inutilizou o homem. É pela graça porque em Adão todos pecaram e destituídos ou demitidos estão da presença e da glória de Deus. O homem nasce espiritualmente morto, incapacitado pela natureza herdada de Adão. Ele é incapaz por si só de ir a Deus. Por isso que o texto no verso 37 é claro: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Essa verdade vem sendo atacada ao longo dos séculos. Em 412, Agostinho teve que enfrentar as heresias de Pelágio, que ensinava abertamente que Adão foi criado mortal e teria morrido, quer tivesse pecado ou não. Pelágio também disse que Adão contaminou apenas a si mesmo, que o pecado de Adão não atingiu a humanidade. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5,12 que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, logo a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então Pelágio contraria essa verdade bíblica, o seu ensinamento. Pelágio também disse que as crianças recém-nascidas estão naquele mesmo estado de Adão antes da queda, ou seja, sem pecado. Pelágio deixou de lado o Salmo 51, quando Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Mais tarde Davi diz: nascem os ímpios e já se descaminham. Essa luta se arrasta ao longo dos séculos. Agostinho teve que escrever várias teses a fim de calar Pelágio. Pelágio foi condenado como herege e seus ensinamentos foram considerados heresia em 431 no concílio de Éfeso. Lutero, que também pregava a salvação pela graça, teve que enfrentar a oposição de Erasmo de Roterdã. Em 1603 surgem os ensinos de Jacob Armin, afirmando que Deus não predestina, não escolhe incondicionalmente. Mais tarde os remonstrantes trouxeram ao mundo a ideia de que a depravação não é total, a eleição é condicional, a expiação é universal, a graça é resistível e a perseverança depende das obras, porque há perda de salvação.
Ou seja, toda igreja que crê e prega a perda de salvação, ela é arminiana. As doutrinas de Armínio foram condenadas como heresia em 1619, no Concílio de Dort. As doutrinas de Armínio, elas são ensinadas até hoje, e são mais fortes do que você imagina. Preste atenção, Pelágio foi considerado como herege. Armínio pega praticamente as mesmas ideias de Pelágio, ele dá uma melhorada, e depois disseram: olha, isso é uma doutrina perigosa. Somente no sínodo de Dort as ideias de Armínio foram consideradas heresia. Se você crê em alguma das doutrinas de Armínio, saiba que à luz das Escrituras você também pode ser visto como um herege. E para colocar um ponto final com propriedade em todas essas ideias que atacam a doutrina da salvação pela graça, Deus levantou João Calvino. Em 1536, Calvino publicou a primeira edição de sua obra-prima, As Institutas da Religião Cristã. É o maior tratado teológico sistemático defendendo a fé cristã racional diante da total soberania de Deus, enfatizando os 5 pontos defendidos e decretados pelo sínodo de Dort, ou seja, a depravação total, a eleição incondicional, a expiação ilimitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Fato é que a igreja, ela tem uma mensagem imprescindível para a salvação do homem corrompido, pervertido pelo pecado. E esta mensagem é sobretudo monergista e não sinergista. Ou seja, não há união de duas ações, as divina e humana. Monergismo significa que Deus agiu sozinho na salvação. A salvação é algo dele. Sinergismo significa que o homem coopera com Deus na salvação. A pergunta que fica é: como pode um morto espiritual cooperar com Deus na salvação? Quando líderes ou quando pastores fazem aquele famoso apelo, eles estão dizendo que o homem não está morto espiritualmente, que ele pode decidir. Na nossa salvação, na minha e na sua, Deus agiu sozinho. Isso é monergismo. Deus planejou, Deus determinou e Deus concretizou a nossa salvação, porque é Ele quem realiza tanto o querer quanto o fazer, conforme a sua vontade. O homem não pode e não tem como colaborar com Deus por 2 razões muito claras. Deus reservou o direito de salvar a humanidade por sua própria conta, porque Ele desejava a sua própria glória. A nossa salvação, ela foi realizada por Deus para a honra e para a glória dEle, e Deus não divide essa glória com ninguém. Segundo, a salvação é algo monergista apenas de Deus, para que ninguém se gabe, para que ninguém se ufane, para que ninguém chegue diante de Deus no céu e diga: olha, eu estou aqui porque eu criei, eu estou aqui porque eu fui inteligente, eu estou aqui porque eu decidi. Aí a glória da salvação não seria totalmente de Deus, seria também do homem. Então entenda isso: monergismo, Deus agiu sozinho. Sinergismo, houve uma colaboração. Alguns sinergistas chegam a dizer que se o homem não quiser, Deus não pode salvar. Irmãos, isso é um absurdo, porque dentre os pontos do sínodo de Dort, e a Bíblia é clara que a graça de Deus é irresistível. Ninguém tem como resistir à vontade de Deus em nenhum momento. Preste atenção: o homem natural poderia resistir a um ataque de um demônio? O homem natural poderia resistir a Satanás?
De modo nenhum. Como ele pode resistir à vontade de Deus? Isso é ilógico. Então, a mensagem que pregamos, ela já foi anunciada por todos os grandes teólogos e pregadores ao longo dos anos, e está sendo resgatada e ensinada por igrejas chamadas fundamentalistas ou reformadas. Essas verdades estão embasadas na principal doutrina da soteriologia bíblica, que é a eleição. Deus escolheu livre e graciosamente os salvos antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. A eleição revela a graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos, na eternidade passada, diz o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9. Em Filipenses 2,12, Paulo ordena aos crentes operarem a salvação com temor e tremor. E em 1 Pedro 1,5, o apóstolo fala do estado final da salvação, que será revelada no último tempo. Então preste atenção, porque a salvação aqui tem 3 pontos importantíssimos. Primeiro, a eleição revela que nós fomos salvos na eternidade passada, quando Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele ordena aos crentes e está nos ordenando, está nos dizendo que a nossa salvação, ela pode ser operada com temor e tremor. Ou seja, dentro do pacote chamado santificação progressiva, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5 vai dizer que a salvação, ela tem o estado final no arrebatamento. Então, a nossa salvação começa pela graça que nos foi dada em Cristo antes da fundação do mundo. E se foi antes da fundação do mundo, não pode haver participação ou cooperação humana. Nós não estávamos lá antes da fundação do mundo. Apenas a Trindade Santa. A nossa salvação, ela se desenvolve no processo denominado santificação progressiva, e será totalmente concluída no arrebatamento. O texto base que nós usamos para nossa reflexão, João 6,37 e João 6,44, eu vou apresentar para vocês os 5 pontos dentro desses versículos. Então, o primeiro ponto das doutrinas da graça é a depravação total. E onde nós encontramos a depravação total? Em João 6,37. De forma muito clara, a Bíblia diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Uma pergunta óbvia aqui: por que ele não vem por si mesmo? Se Deus tem que dar, por que ele não vem por si mesmo? O verso 44 responde: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A doutrina implícita aqui é da depravação total, que revela um homem espiritualmente morto, impossibilitado espiritualmente de ir a Cristo. Paulo explica: todos pecaram e expulsos foram da presença de Deus. Onde que nós vemos isso com maior clareza? Lá no Éden. Adão peca, ele é expulso do paraíso, e lá não tem mais acesso, ele não tem acesso à presença de Deus. Em Romanos, no capítulo 3, Paulo usa 2 verbos para nos fazer entender melhor essa doutrina. Ele usa o verbo extraviar e usa o verbo inutilizar, para mostrar a incapacidade humana de ir a Deus para ser salvo. Por isso, a salvação é um ato soberano de Deus. Segundo ponto, ao dar o crente a Cristo, ou seja, todo aquele que o Pai me dá, ou seja, ao dar o crente a Cristo, Deus nos entregou de bandeja nas mãos do Senhor Jesus. Isso é eleição incondicional. Todo aquele que o Pai me dá, eu e você, nós fomos entregues pelo Pai ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele pudesse nos receber e morrer na cruz por nós.
Jesus disse aos 12: não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros. Ou seja, essa escolha, ela não tem méritos, não há merecimento no ser humano. Essa escolha, ela é livre, vem da vontade soberana de Deus, antes da fundação do mundo. Então Jesus deixa claro que Ele não impõe condições para eleger ninguém. A eleição é um ato do amor de Deus. Não se esqueçam, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, Ele fez tudo primeiro. Terceiro ponto das doutrinas da graça, no verso 44, Jesus disse que Ele nos ressuscitará no último dia. Isso é expiação limitada. Jesus fez um sacrifício vicário, ou seja, Ele foi à cruz, Ele morreu em nosso lugar, e seu sangue derramado nos purificou de todos os nossos pecados. Atenção, Jesus morreu por todos os nossos pecados. Ele não morreu apenas por alguns. Isto é segurança eterna de salvação. Por isso, a ressurreição está garantida. Quarto ponto: todo aquele que o Pai dá irá a Cristo. Isso também é graça irresistível. Todos irão. Há um decreto de Deus. Aquele que Deus entregou nas mãos de Cristo para serem salvos, todos irão. Nenhum ser humano poderá frustrar o plano de Deus. Pedro disse: ninguém jamais resistiu à sua vontade. Pedro vai mais longe. Na sua primeira carta, no capítulo 2, nos versículos 7 a 9, Pedro disse: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ele está falando dos ímpios. Ímpios que foram colocados no mundo. Paulo vai falar de vaso de ira. Esses homens foram colocados no mundo para serem desobedientes, para tropeçarem na palavra, para se escandalizarem em Cristo. São vasos de ira, preparados para a perdição. Aí Pedro agora se volta para os santos, se volta para os eleitos, se volta para a igreja. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é graça irresistível. Isso é expiação limitada. E ainda, no verso 37 também encontramos a perseverança dos santos, quando Jesus diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Uma vez que você foi selado, uma vez que você teve o seu nome escrito no livro da vida, Deus, que é imutável, não volta atrás. Não há possibilidade de você estar salvo no domingo na igreja e perder a salvação na segunda-feira, quando iniciar a sua vida social. Deus não escreve o seu nome pela manhã e apaga durante a tarde. Davi diz que o Senhor guarda a alma dos seus santos. Isso é perseverança dos santos. Paulo diz que nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é perseverança dos santos. Portanto, a salvação nos é apresentada como um fato consumado já no passado, dentro do propósito da eleição e da predestinação. A salvação vivenciada por nós a cada dia, ela vai acontecendo progressivamente no presente, e a salvação que virá se concretizará com a volta de Cristo no futuro, quando o Senhor nos retirará desse mundo e nos levará para Ele. E por último, a salvação também pode ser vista como algo posicional, ou seja, quando Deus nos salvou, mudou a nossa posição. Antes nós éramos pecadores condenados, agora nós somos filhos amados, adotados na família de Deus, vivendo para a glória do Senhor. E mais, essa salvação ela é experimental, num processo de santificação, por meio de uma renúncia diária,
por meio dessa santificação progressiva, que nos faz virar as costas para o pecado, que nos faz odiar o pecado e procurar amar a Deus a cada dia vivendo dias melhores, até chegarmos ao ponto da glorificação. O ponto da glorificação é o ponto culminante na obra de salvação. Ela já está determinada. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Os que predestinou, também chamou. Os que chamou, também justificou. E os que justificou, também glorificou. A nossa glorificação está garantida, está assegurada. Faz parte de todo esse processo. Não temos como ficar pelo meio do caminho. A glorificação é o estado final, permanente da felicidade dos que foram redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem da igreja para o mundo. A igreja tem uma mensagem. Essa é a mensagem de salvação. Todos pecaram, todos estão condenados, todos estão mortos espiritualmente, todos estão separados de Deus, todos foram expulsos da presença de Deus. E Deus, pela sua graça, sem obrigação nenhuma, Ele salva os seus, aqueles a quem Ele quer. Que Deus nos abençoe.